Olá, paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson, sirvo na Assembleia de Deus em Ji-Paraná com o pastor Sadraque Muniz, pastor presidente. Hoje nós estamos mais uma vez comentando a lição de Escola Dominical de Jovens esse trimestre, falando sobre exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Bem, antes de iniciarmos a nossa aula, peço a você que curta, compartilhe e comente a nossa publicação. Hoje, na aula de número 8, nós vamos tratar sobre o conselho de Jeremias aos reis. Logo o texto principal diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. A lição de hoje vamos falar sobre conselhos. E quando olhamos para o livro dos conselhos, que é o livro de Provérbios, nós temos o escritor falando que na multidão dos conselhos, ou o conselho do Senhor permanecerá. E um outro texto diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Ou seja, Salomão aqui está falando sobre a importância de ter bons conselhos. Quando nós olhamos para Salmo de número 1, diz que nós devemos evitar a roda dos escarnecedores. Entretanto, a Bíblia diz sobre a importância de nós buscarmos conselho. A Bíblia também diz em Provérbios: anda com o sábio e você se tornará mais sábio. Ou seja, um bom conselho pode dar ou pode garantir boas decisões para a vida. Quando nós olhamos para esta lição importante, nós falamos sobre o profeta Jeremias, o conselho de Jeremias aos reis. Lembrando que Jeremias foi um instrumento que Deus levantou para profetizar para Judá. Ele não apenas profetizou ao povo, mas também foi um instrumento de Deus que falou com os reis. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículo de número 10, lá está o texto dizendo: resistirão contra ti, porém não prevalecerão. Ou seja, as palavras do profeta Jeremias, ela era direcionada ao povo, mas também era liberada aos reis. Quando nós olhamos para o período do profeta Jeremias que ele profetizou, foi por cerca de 40 anos. E durante esses 40 anos, ele profetiza pelo menos para 5 reis. O primeiro deles é Josias, e ele participa de uma reforma espiritual, de um tempo de crescimento espiritual para a vida de Judá. Entretanto, os 4 reis após Josias fez o que era mal aos olhos do Senhor. E hoje nós vamos estudar sobre estes conselhos de Jeremias vindo da parte do Senhor para a vida destes reis. Quando nós olhamos o primeiro ponto, fala que a mensagem que ele entregou durante este período causou sofrimento ao profeta. Por quê? Porque era a mensagem de confronto. Durante esses 40 anos, Jeremias é fiel a Deus e entrega a palavra de Deus com totalidade. Quando nós chegamos ao segundo tópico, fala sobre Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Quando nós olhamos para o período do rei Josias, nós percebemos que ele reinou por um longo tempo. Após ele, o seu filho reinou por apenas 3 meses. E depois vem Jeoaquim. Jeoaquim reina por cerca de 11 anos. E quando nós observamos o seu perfil e o seu comportamento, nós percebemos que ele adotou a idolatria e uma vida pagã. Ele andou pelo caminho de frouxidão da moral e, mais do que isso, começou a perseguir aqueles que eram fiéis a Deus. Quando nós olhamos para o perfil de Jeoaquim, quando ele recebe as palavras de Deus, a Bíblia diz que ele cortou em pedaços o pergaminho. Isso está escrito no versículo 22 e 23 do capítulo 34 do livro de Jeremias. Ou seja, ele estava rejeitando todas as palavras e todas as direções de Deus. Agora, todas as pessoas que rejeitam a Deus, normalmente elas serão rejeitadas e viverão períodos de tristeza e de abandono da presença de Deus. Ou seja, a rejeição tem suas consequências. É um ato de insubmissão ou rebeldia. Quando nós olhamos para Jeoaquim, nós percebemos que ele se rebelou também contra Nabucodonosor, revelando que uma pessoa que rejeita a voz de Deus, ela tem traços de insubmissão e de rebeldia.
E normalmente este ato ou esta decisão vai também ser refletida no comportamento de pessoas. Pessoas rebeldes a homens, elas também são, primeiro, rebeldes a Deus. Nesse sentido, professor, comente com seu aluno sobre a importância de ser fiel a Deus, porque uma pessoa fiel a Deus, naturalmente, será fiéis a líderes, será fiéis a missões e será fiéis àquilo que Deus ordenar. Quando nós olhamos para Abraão, quando nós olhamos para Isaac, quando nós olhamos para Moisés, quando nós olhamos para Daniel, nós observamos neles traços de fidelidade a Deus. E por isso, eles conseguiam ser fiéis também aos seus líderes e autoridades espirituais. Nesse sentido, fale sobre a importância de não rejeitar a vontade de Deus, não rejeitar aquilo que Deus mandou. Ao contrário disso, ter traços de obediência e não traços de insubmissão. Ter traços de inclinação à vontade de Deus e não traços de rebeldia. Porque todas as pessoas que foram rebeldes tiveram consigo graves consequências. Quando chegamos ao tópico de número 3, falamos sobre um outro rei. E este rei, assim como Joaquim, Zedequias, ele reinou por cerca de 11 anos também. Mas neste rei, nós percebemos o rei das incertezas. Por quê? Porque Deus usa o profeta Jeremias algumas vezes para falar com este rei. E mais do que isso, este rei procurou a orientação de Deus. Agora, buscar a orientação de Deus não significa obedecer a esta orientação. Por quê? Porque obedecer à orientação de Deus chocava com algumas coisas que Zedequias tinha medo. Primeiro, ele não tinha firmeza nem autoridade contra os seus oficiais e os seus líderes. Ou seja, ele não tinha firmeza para confrontá-los. O segundo aspecto da fraqueza de Zedequias está em seu medo da opinião popular. Então, primeiro, lhe faltava liderança e segundo, lhe faltava coragem. Essas duas atitudes são problemas para uma liderança. Nesse aspecto, professor, gostaria que você aplicasse isso na vida do jovem, dizendo sobre a importância dele ter firmeza nas suas decisões. Por quê? Existem pessoas que nunca vão entender a nossa firmeza na fé e na obediência a Deus. E elas vão nos confrontar. Mas nesse aspecto, nós temos que ter firmeza. O segundo aspecto é o aspecto da coragem. Normalmente, ser fiel a Deus e fazer a vontade dele é confrontar com a opinião popular, as massas, o povo. Mas nós devemos ser fiéis a Deus e fazer a sua vontade. Quando nós olhamos para o padrão de Josué, nós observamos a Bíblia dizendo: esforça-te e tem bom ânimo, tenha coragem, tenha firmeza para cumprir aquilo que Deus falou. Ou seja, Josué tem traços de firmeza, de liderança e de coragem. Quando nós olhamos para Deus falando com Gideão, no capítulo 6, ele destaca essas características, que ele era alguém corajoso e que ele tinha firmeza para liderar. Jovem, Deus te chamou para esse tempo. Ouça esses sábios conselhos de Jeremias aos reis, mas também para a sua vida. Primeiro, entenda o tempo em que Deus te estabeleceu. Deus estabeleceu Jeremias nesses 5 reinados. Depois, entenda a voz de Deus e não rejeite a voz de Deus. Não tenha traços de insubmissão nem traços de rebeldia. Terceiro, não tenha incerteza, mas tenha coragem e tenha liderança. Deus te chamou para esse tempo, para impactar a sua geração através da sua firmeza e da sua coragem. Bem, quando eu olho para Zedequias, eu vejo que o seu futuro foi ver os seus filhos ser mortos e depois, por fim, ter os seus olhos furados. Por quê? Teve incerteza, não teve coragem e não teve liderança. Pessoas que não têm coragem, não têm firmeza, perdem sua visão, vive de opinião popular. Agora, pessoas que fazem a vontade de Deus sobressaem ao tempo e vencem toda e qualquer adversidade. Essa foi a nossa aula de número 8. Espero que tenha sido bênção para a sua vida. Que os conselhos de Jeremias aos reis
sejam sim aplicados em nossa vida para nós vivermos a vontade de Deus e aquilo que Ele tem para nós. Deus te abençoe e até a semana que vem.